João capítulo 6, versículo 66, 67 e o 68. Diz assim a palavra do Senhor: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode tomar assento na presença de Deus. Quando nós voltamos no contexto dessa passagem bíblica, nós compreendemos o que estava ocorrendo até chegar esse momento em que Jesus profere essas verdades bíblicas. Nós vemos que desde quando nós iniciamos a leitura do Evangelho, aliás, de todos os evangelhos, mas em especial o de João, que é o que nós lemos aqui, você vai ver que desde quando Cristo começa o seu ministério, ele batiza e então ele começa a pregar a palavra de Deus, muitas pessoas começam a segui-lo. Você vai ver lá no Evangelho de Marcos, que assim que Jesus foi batizado, logo após ele se batizar, ele começa a pregar a palavra de Deus, com a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Está lá em Marcos, no capítulo 1, Jesus começa pregando esta mensagem, e as pessoas então começam a segui-lo. E são inúmeras as vezes que nós vamos ver o texto sagrado mencionar o fato de que multidões o estavam seguindo. Eu quero que você preste bastante atenção, eu não vou demorar muito, é apenas para você entender que nem tudo se resume a milagres. Milagres no sentido de curas, milagres tangíveis, porque nós vamos entender que o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ele ter uma fé genuína no seu coração, na mensagem salvífica de Deus através de Cristo Jesus, o seu Filho amado. Veja, Jesus começa e ele inicia então o seu ministério. O primeiro milagre que nós temos menção é o milagre da transformação da água em vinho nas bodas de Caná. E ali aconteceu um grande milagre. Eu já tive a oportunidade de numa outra vez poder expor esse texto a vocês sobre o significado desse milagre. Vocês sabem que foi algo de extraordinário quando nós passamos a tentar entender um pouquinho, embora não dá para entender, mas nós nos debruçamos para poder olhar ali as moléculas que foram modificadas da água para o vinho. Era necessário bilhões de sóis projetando energia em todo o seu tempo de vida para poder fazer um milagre como aquele. E Cristo apenas disse: enche ali de água e leva lá para o mestre beber. E o mestre vai dizer: guardar o melhor vinho para o final. Glória a Jesus. Não trovejou, a terra não tremeu, foi apenas no poder da palavra. Façam tudo o que ele vos disser. Não foi isso que Maria disse? Guarde isso no seu coração. Essa orientação: faça tudo o que ele vos disser. Esse é o segredo. Quer ter uma vida abençoada na presença de Deus? Siga tudo o que está aqui nessa palavra.
faça tudo o que o Mestre mandou, e você vai ter uma vida abençoada na presença de Deus. Quer ter uma vida miserável e desgraçada? Faça o oposto. Deixa a palavra entrar aqui e sair aqui. Lute e resista ao Espírito Santo, e você vai ver que a tua vida vai de mal a pior. Mas quem obedece, as bênçãos de Deus estão sobre ele. Jesus inicia operando um milagre da transformação da água em vinho. Jesus curou leprosos. Jesus curou cegos, surdos, mudos. Jesus expulsou demônios. Jesus ressuscitou mortos. Preste bem atenção. E a multidão sempre o acompanhando. Chega num determinado momento, você vai ver que no início do capítulo 6, está ali uma multidão para ouvir a Cristo e a sua mensagem, porque a sua mensagem era uma mensagem extraordinária, não era uma mensagem de legalismo, como os fariseus e os mestres daquela época ensinavam, mas era uma mensagem com autoridade. Como que é isso? Irmão Denis, como é que era isso, essa mensagem de autoridade? Simples. Lembram que Jesus estava pregando numa casa, e estava ali a multidão, e não tinha como entrar mais ninguém, porque estava lotado. Alguém pegou um amigo, né? Foram 4 homens, pegam ali um amigo que era paralítico, sobem no telhado, eles arrancam a telha. Pensem na cena. Então eles descem ele por cordas, né? Dão um jeito de descer ele, e descem ele na frente de Jesus. Jesus não gritou, Jesus não rodopiou, a terra não tremeu, não trovejou, simplesmente Jesus viu a fé deles, está escrito no texto. E vendo a fé deles, era a fé do paralítico? Não, a fé dos 4 camaradas que cataram ele, não tem como entrar, vão pelo telhado. Como é que é essa autoridade então? Como é que Jesus pregava com autoridade? Ele está ali falando que ele tinha poder para perdoar pecados, tanto que ele vira para aquele homem paralítico e diz assim: os teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus que estavam ali dizem: quem é esse? Que autoridade é essa? Que é só Deus que tem poder para perdoar pecados. Jesus, Deus onisciente, conhecendo os pensamentos deles, disse assim: o que é mais fácil dizer para esse homem? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo a esse homem: levanta e anda e seja curado. E na mesma hora ele levantou e andou. Glorificado seja o nome do Senhor. Esse é o tipo de autoridade com que Jesus ensinava, e as multidões eram atraídas por isso também. No capítulo 6, as multidões estavam ali mais uma vez para poder ouvir, e eram muitas pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus se compadeceu da multidão, e eles não tinham o que comer, então Jesus falou assim: tragam aí o que tem. Aí acharam lá 5 pães, 2 peixinhos. Glórias a Deus. Irmãos, não é a quantidade. O negócio é na mão de quem foi parar aquilo. Vamos lá! Jesus pega aquilo ali. Facilmente mais de 10.000 pessoas estavam ali. 5.000 homens, mulheres, sempre existiu mais mulheres do que homens, crianças que não eram contabilizadas, facilmente mais de 10.000 pessoas. Jesus dá graças a Deus e começa a partir o pão, partir os peixinhos. A Bíblia vai dizer que todo mundo comeu, se fartou, se saciou, e Jesus mandou então passar os cestos e recolher tudo. Deu 12 cestos cheios do que sobrou. Todo mundo comeu, se fartou, e ainda sobraram 12 cestos. Glórias a Deus. Diante disso, a multidão ali impressionada, porque a multidão, irmãos, ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo. A multidão estava seguindo aquele homem porque eles imaginavam que aquele homem era um profeta. Imaginavam que aquele homem era um curandeiro, um operador de milagres. Sim, eles não sabiam quem era Jesus Cristo. Não sabiam. Tanto que Jesus, uma certa feita, perguntou aos seus discípulos: quem
a multidão está dizendo ser o Filho do Homem? Aí eles disseram, uns estão dizendo que tu é Jeremias, outros estão dizendo que tu é Elias, outros estão dizendo que tu é João Batista ou qualquer outro dos profetas. A multidão não sabia, mas Jesus vira para eles e pergunta, quem vocês, os 12, quem vocês acham que é o Filho do Homem? Aí Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E Jesus exclama para ele, bem-aventurado é você, Pedro, porque não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Se nós que estamos aqui hoje, nós cremos e podemos confessar da mesma forma, que Jesus Cristo, o nosso Senhor, é o Filho do Deus vivo, é porque o mesmo Espírito Santo está nas nossas vidas, e é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode glorificar a Deus pelo Espírito Santo que está na sua vida? Aleluia! O mesmo Espírito que revelou a Pedro, é aquele que revela a nós, nos dias de hoje. Glórias a Deus. Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um calor aqui. É um calor dentro, sabe? Não é calor do ambiente, não, é calor dentro. Glórias a Deus. Aleluia. Mas a multidão, vamos voltar lá. A multidão não sabia. Sabia que ele era um homem de Deus, um profeta, mas não sabia que ele era o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus, o Criador. Como está lá escrito em João, no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E depois ele vai dizer, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, estava ali. O Criador da vida, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador do mundo. Aleluia! Mas a multidão estava achando que ele era apenas um curandeiro, um operador de milagres. Jesus então atravessa o mar da Galileia, e foi lido aqui sobre uma grande tempestade que se abateu sobre o mar. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele obrigou os seus discípulos a atravessar, porque eles não queriam ir. Tem alguns motivos por isso. Um dos motivos é porque a multidão estava querendo proclamar Jesus como rei, e ele não veio para aquilo, não naquele momento. Não era a intenção dele, não era o propósito, não era a missão. E alguns discípulos estavam flertando com essa possibilidade. Isso aí o próprio evangelista vai dizer em João capítulo 6, é só você ler. O outro motivo é porque alguns dos discípulos eram pescadores, e eles conheciam o tempo, e eles sabiam que entrar no mar naquele horário, naquela hora, era uma furada. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus obrigou eles a ir. E foram. Chegaram no meio, veio um ventaval contra eles, eles remavam, não saíam do lugar. As ondas sacudindo, o barco vai virar, não vai virar, nós vamos morrer. A Bíblia vai dizer que eles entraram no barco por volta das 6 horas da tarde, e era 3 horas da manhã, eles ainda estavam remando e lutando. Imaginem o esforço físico, o desespero. E aí, de repente, eles veem de longe um vulto vindo sobre as águas, e alguém já logo grita, é fantasma. Havia uma lenda ali, de que os barcos, e muitos barcos viravam ali, pessoas morriam, e havia uma lenda de que fantasma e espíritos buscavam as pessoas ali para poder matar. Era uma lenda qualquer da época, mas os discípulos começaram a gritar, é um fantasma. Irmãos, às vezes quando a pessoa não está muito firme com Deus, ele começa a ver fantasma em tudo, né?
Deixa eu te dizer uma coisa, a luta muitas vezes se abate sobre as nossas vidas, não é porque é fantasma, não é porque é diabo, não é porque é demônio, não. É porque é o próprio Deus que colocou a gente ali. Aleluia, Pai. Sabe por quê? Para poder forjar o nosso caráter. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, se nós não tivermos luta na nossa vida, a gente não ora. Não ora. Estou falando mentira? Não ora. É por isso que vem tanta luta sobre a tua vida, que é para você permanecer aos pés do Senhor Jesus em oração. Sabe por quê? Porque Ele te ama e Ele quer salvar a tua alma. Então glorifica a Deus. Levanta a mão aí. Glorifica a Deus pelas lutas. Quem tem coragem? Quem tem coragem? Glorificar a Deus pelas lutas. Porque elas te aproximam de Deus. E se elas te aproximam de Deus, então não é maldição, é bênção. Tem que ter um nível elevado de fé para chegar num conceito como esse. É um fantasma. Ninguém gosta de passar luta, né? Falou que é luta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se é a luta que vai nos aproximar de Deus, então que venha a luta. Se a vida mansa, cheia de regalia, conta bancária cheia, carrão do ano, casa na praia, se isso vai nos afastar de Deus, então que não tenhamos. Vamos viver na luta mesmo, não tem problema não. O negócio é ficar firme com Deus, porque já já a trombeta vai tocar. E aí sim, tudo isso vai ficar para trás e nada mais irá importar, porque iremos encontrar com Jesus e estaremos para sempre com Ele. Você pode dizer amém? Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus chega. Não tenham medo. Não é fantasma, não é demônio, não é o capiroto. Sou eu. Sou eu. Às vezes, irmãos, eu sei que é difícil no meio do vendaval e no meio da tempestade a gente ouvir a voz de Cristo dizendo: sou eu. Essa tempestade aí, eu estou no meio. Sou eu. E Pedro diz assim: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Jesus diz assim: então vem. Às vezes eu vejo pessoas falando mal de Pedro, né? Porque ele afundou. Eu quero ver o cabra ter coragem de dar o primeiro passo. Aleluia, Deus. Falar que depois ele teve medo e afundou é moleza. Vamos arrebentar Pedro, né? Eu quero ver tu ter a mesma coragem para dar o primeiro passo ali. No meio da tempestade, as ondas balançando, o barco vira, não vira, e tu largar aquilo que é a única faísca de segurança no meio daquele mar, daquela tempestade, largar aquilo ali e pisar na água. Aleluia! É isso que eu quero ver, um passo de fé, no escuro, irmãos. Ali só tinha ali a luz da lua para iluminar, mas nada. Tempestade, breu, ventaval, tudo, couro comendo, irmãos. Pedro desce, dá um passo, dá o segundo passo, dá o terceiro passo. Eu não sei quantos passos ele deu, mas a parte humana gritou, né? Ele começa a sentir as ondas, começa a sentir os ventos. Aí ele tira o olho de Cristo e olha para o vento, olha para as ondas, se deu conta de quem ele era, se deu conta das suas fraquezas, das suas limitações, e a Bíblia vai dizer que ele afundou. Não tem problema. Todos nós temos momentos de altos e baixos. Não tem problema em alguma circunstância da vida você afundar. Não tem problema. Isso acontece com todo mundo. O diferencial aqui é que quando Pedro afundou e viu que não tinha mais jeito para ele, ele fez o quê? Clamou: Senhor, socorre-me. Aleluia. Nos altos e baixos da vida, meus irmãos, não tem problema. Às vezes a nossa fé é confrontada. Sabe o que você tem que fazer? Levanta a tua mão e clama: Senhor, me socorre. Deus não abandona ninguém. Jesus imediatamente estendeu a sua mão, puxou ele para cima. Porque você duvidaste, homem de pequena fé? Eu vejo o pessoal falando tão mal de Pedro, né? Eu nunca andei sobre a água. Você já andou? Não, né?
E Jesus veio para ele e falou assim: homem de pequena fé. Se Pedro era um homem de pequena fé, eu sou o quê então? Não sei, né? Amém. Glórias a Deus. Isso é só para a gente poder meditar um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fica se achando, né? Eu prego, eu oro, eu evangelizo, eu faço, aconteço. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, sobrava nada, irmão. Sobrava nada. É graça e misericórdia de Deus em nossas vidas, sempre. Jesus acalma a tempestade. Eles ficaram atônitos e ali tiveram um vislumbre dizendo: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ei, ali no barco estavam os 12. Vocês veem que a forma de Jesus tratar com os 12 não é a mesma que ele tratava com os 70 e não era a mesma forma que ele tratava com a multidão. Os 12 tinham um tratamento diferenciado. Depois nós vamos entender o porquê. Quando Jesus atravessa e chega do outro lado, a multidão que estava procurando ele, ouviram falar que ele estava lá e foram encontrar com ele. Onde o senhor estava? Que nós estamos te procurando e não estamos te achando. E aqui agora vai acontecer algo interessante. Jesus faz um dos seus discursos mais duros. Não no sentido de ser agressivo, mas no sentido de expor para eles verdades doutrinárias que eles não suportaram por causa do tipo de atitude que eles tinham em relação à pessoa de Jesus Cristo. Jesus vira para eles e fala: vocês estão me procurando? Não é porque vocês creram em Deus e nem porque vocês sabem que eu sou, não. Vocês estão me procurando porque ontem vocês comeram, se fartaram e agora vocês estão me procurando de novo por causa disso. Vocês estão me procurando por causa dos milagres, por causa da multiplicação, por causa da transformação da água em vinho, por causa de cura, por causa de portas abertas. Vocês estão me procurando por causa disso. Deixa eu parafrasear para você poder entender um pouco aqui. Vocês estão me procurando por causa de campanha de libertação. Vocês estão me procurando por causa das promessas de que Deus vai abrir porta de emprego, de que Deus vai trazer o marido de volta, de que Deus vai libertar o filho, de que Deus vai fazer você prosperar, enriquecer. Vocês estão me procurando por todos esses motivos. Mas eu vou dizer uma verdade para vocês. Vocês comeram aquele pão da multiplicação, mas isso não quer dizer nada. Vocês precisam comer o pão vivo que desceu do céu. Porque se vocês não comerem o pão vivo que desceu do céu, vocês não terão a vida eterna. E eles se gabaram, quiseram entrar ali em debate com Jesus Cristo e dizendo assim: nossos pais comeram o pão que desceu do céu no deserto, o maná que foi dado por Moisés. E Cristo retrucou eles: Moisés não deu pão nenhum para eles comerem. Quem deu o pão foi Deus. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: os vossos antepassados comeram daquele pão e daquele maná, e todos eles morreram no deserto. Mas quem comer o pão vivo que desce do céu, e Jesus está dizendo assim, ó: quem comer o pão vivo que desce do céu, esse terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que doutrina é essa aí? Os judeus eles começaram a olhar um para o outro. Esse homem está dizendo que ele é o pão vivo e que nós temos que comer. Jesus disse realmente isso: quem não comer a minha carne não terá a vida eterna. Aleluia. Esse homem está querendo que nós comamos a carne. Eles levaram no sentido literal, acharam que Jesus estava propondo algum tipo de canibalismo. E Jesus vira para eles e diz assim: eu não me estranho vocês não entenderem,
Porque só vai entender, só pode entender aqueles a quem meu Pai concedeu. É por isso que vocês não entendem. Quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo e não tem a vida eterna. Está no texto, a partir do versículo 53. Aquela multidão não suportou ouvir aquilo. E saíram, foram embora. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode suportá-lo? Eu já vou encerrar. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Duro é ouvir esse discurso. Quem pode suportar? Ei, quando está acontecendo milagres, está todo mundo ali. Mas a hora que entra a doutrina, quando entra a palavra, o povo não suporta. O povo quer receber as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer a palavra. É o que Cristo está dizendo para eles. É o que nós vemos aqui claramente acontecendo. Foram embora. Havia os discípulos de Cristo, eram muitos também. Numa ocasião, Jesus enviou os 70, de 2 em 2, para poder pregar o Evangelho, deu poder para eles. Está escrito isso, Mateus 10, 12, se eu não estou enganado. Deu a eles poder, eles pregaram, curaram, operaram. E chegou ali, eles também não suportaram. Quem pode suportar esse discurso? Foram embora também. A Bíblia vai dizer que ficou ali só os 12. Sabe, Deus? Jesus era tão preocupado com quantidade de pessoas, mas tão preocupado com quantidade de pessoas, que a multidão foi embora, os discípulos foram embora, ficou os 12. Jesus ainda vira para eles e diz: vai também. Vocês não querem também? Vai, aproveita a oportunidade, some todo mundo, vai embora. Aí Pedro levanta e diz assim: para quem? Não é para onde? Para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Eis aí a diferença de uma fé que não está baseada em milagres ou em bênçãos materiais, em coisas físicas, mas uma fé que está baseada no conhecimento e na revelação do Espírito Santo. Pode acontecer o que acontecer, não é, então quer dizer que Deus não cura? Deus cura, Deus ressuscita mortos, Deus acalma a tempestade, Deus faz tudo isso, mas não é isso que vai levar a gente para o céu, não é isso que faz a gente ter um compromisso sério com Deus, firme, próximo. O que faz nós temos uma fé viva em Deus é um relacionamento pessoal, é conhecer e saber, é poder conhecer e poder proclamar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não vamos para lugar nenhum, porque tu és o Santo de Deus. Aleluia! Não é um santo, é o Santo de Deus. Está se referindo ao Messias, ao Filho de Deus. Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estavam mais próximos de Jesus, eles não se escandalizaram com a doutrina. Quem está próximo de Deus não se escandaliza com a palavra. Quem está próximo de Deus não se escandaliza em obedecer a sua palavra. Os que estão longe, os que estão distantes, os que estão seguindo a religião,
que estão seguindo a Cristo de longe, achando que ele é apenas um profeta, é apenas mais um homem que está pregando alguma coisa. Esses aí, qualquer vento, qualquer doutrina vai afastar essas pessoas, porque não vão querer se submeter. Eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, poderia ou não poderia, mas você está aqui porque você entende que necessita e precisa se aproximar do Santo. Você não está aqui porque tem homens ou mulheres que vão pregar ou que vão louvar, não. Você está aqui porque você foi convencido pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que está sobre Pedro, que estava sobre Pedro, é o que está sobre nós essa noite. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, glórias a Deus, porque nós temos a mesma fé. Não importa se vai soprar vento, se vai ter tempestade, se nós vamos estar passando lutas e dificuldades, porque a nossa fé não é condicional. Eu só vou seguir Ele se Ele me abençoar. Não. A nossa fé é tipo aquela de Jó. Ainda que Ele me mate, eu vou continuar o adorando. Ainda que Ele me mate, um dia eu vou estar diante dele e eu o adorarei. Não importa o que vai acontecer, porque a nossa fé não está baseada em bens, não materiais, mas sim em bens espirituais. E o nosso maior bem é a nossa fé. O nosso maior bem é ter o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. O nosso maior bem é ter a certeza de que, muito embora muitos não tenham nenhuma casa para morar aqui, mas lá no céu nós temos mansões celestiais nos esperando. Aleluia! Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. As nossas moradas estão preparadas. Não se preocupa com a casa aqui não. Se der para ter, amém. Se não der para ter, vai dando glória. Essa vida passa muito rápido. O que são aí 80 anos, quando consegue viver muito bem, né? O que são isso, perto de uma eternidade diante de Deus? É nada. Vale a pena ficar firme, vale a pena ser fiel, vale a pena seguir a Deus, a seguir a Cristo pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar e oferecer. Vale a pena ficar firme com Deus, andar sobre a água, dar o primeiro passo, não tem problema. Ah, mas eu vou afundar depois. Jesus vai segurar na tua mão, não se preocupa. O negócio é estar com Ele, dentro do barco, ou andando sobre as águas, indo em direção a Ele. O negócio é estar com Cristo, nos altos e baixos da vida. O negócio é estar com Ele. Glórias a Deus. Eu vou ler para vocês aqui a passagem que escandalizou a todos, que eles não suportaram, e é a doutrina do sacramento da ceia. Nós temos dois sacramentos, um é o batismo e o outro é a ceia do Senhor. Eu vou ler 53 em diante. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este Cristo é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para todo o sempre. Amém e amém. Senhor Jesus, você pode aplaudir ao Senhor nessa noite?
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus.